O Sol está provocando todos os tipos de mudanças no planeta, incluindo mudanças terrestres, terremotos. O aumento de terremotos e vulcões e outros tipos de coisas está provocando mudanças no clima e, em particular, no clima. O que está acontecendo é que, junto com o centro da galáxia, que mencionaremos em um minuto, está mudando a biologia dos humanos. Bem-vindo, sou Kimberly, feliz por você estar aqui hoje. Temos um convidado tão interessante e fascinante. Estou animada para você conhecê-lo. Se gosta deste conteúdo, clique no botão de inscrição e sino de notificação para não perder nossos próximos vídeos. Estou animada para conversar com alguém que acabei de dizer ser meu amigo de longa data, apesar de ainda não nos conhecermos. Tenho seguido ele há um bom tempo. Bem-vindo, John Peterson, fundador e diretor do Arlington Institute Think Tank em Berkeley Springs, West Virginia. Seja bem-vindo, John. Oi, Kimberly. Obrigado por me receber. É bom estar aqui. Sim, estou animada para essa conversa. Para aqueles que não estão familiarizados com você, conte-nos um pouco sobre o que o Instituto Arlington faz e, claro, falaremos sobre links e coisas no final do vídeo e eu terei tudo linkado abaixo, mas um think tank é um termo que talvez não entendamos realmente. Por que você não nos conta o que faz lá? Pode ser substantivo ou verbo, usam-se de ambas as formas. Retornei em 1989 e iniciei o Arlington. Eu vim para Washington de Chicago e comecei o Instituto Arlington. E minha formação é no Exército e na política, né, além de várias outras coisas. Então, eu estava tentando, meu interesse era em tentar mudar a definição de segurança nacional, trabalhar com a liderança militar para tentar fazê-los ver que apenas matar pessoas e quebrar coisas não era a única coisa que eles faziam e que havia questões ambientais e mudanças de valor social e revoluções tecnológicas e todo tipo de coisa que estava chegando, todas as quais eram questões de segurança nacional genuínas e sérias. E assim você poderia ampliar a abertura para que eles olhassem e agissem de maneira mais ampla. E então começamos o Instituto Arlington, em Arlington, Virgínia, em 89, e eu passei facilmente 10, 12 anos trabalhando principalmente, como eu disse, com a liderança da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais e assim por diante, porque essa era a minha formação. Eu passei um bom tempo na Marinha e na Reserva Naval. Então eu conhecia esses caras. E eu também fui o presidente estadual da campanha presidencial de Gary Hart, em Illinois, em 84, 86 e 88. Então, sabe, eu conhecia bem a cidade e foi uma progressão natural. Acontece que tivemos alguns problemas de negócios que surgiram e um cara me enganou em $500 mil, na verdade. Então decidimos nos mudar de Chicago para Washington, o que precipitou tudo isso. E o primeiro projeto que eu consegui foi do Departamento de Defesa, do secretário de Defesa, e ele basicamente me enviou, né? O projeto era percorrer o mundo e ver como todos veem o futuro e ver se você pode criar um novo sintético, uma melhor próxima geração de metodologia para fazer isso. E então eu fiz isso. E claro, eu estava olhando para isso em termos de mudar a direção de como você pensa sobre segurança nacional. E então, um dia, alguém veio até mim e disse: Ó, você é um futurista. Eu disse: o que é isso? E eles disseram: Ó, é alguém que estuda o futuro. Então, é isso. Acabei sendo um dos cerca de 200, talvez, futuristas profissionais que estudam, pensam e escrevem. Escrevi 3 livros e dei palestras em todo o mundo sobre as metodologias e os processos e como antecipar e como pensar sobre o futuro. Acho que sou mais conhecido na indústria. Se você quiser, por um livro que escrevi sobre como pensar em eventos surpresa de grande impacto e como eles acontecem, como você os antecipa, para que eles não apareçam e simplesmente te assustem até a morte ou algo que o valha.
enfim, e então é isso que eu faço. Então, depois disso, né, o governo de Singapura entrou em contato conosco e acabamos construindo um Centro Nacional de Antecipação de Surpresas, que foi a primeira capacidade do seu tipo no mundo, unindo todas as agências governamentais, varrendo o horizonte na internet à procura de pequenos sinais fracos e indicadores precoces sobre o que está lá a caminho. Foi um projeto maravilhoso e, mais recentemente, começamos a olhar para esta grande revolução que está a caminho, o surgimento de um novo humano e, consequentemente, de um novo mundo. E nos posicionamos como facilitadores da transição para o novo mundo, e é isso que fazemos. E Estamos localizados em Berkeley Springs, que é uma pequena cidade turística a 160 quilômetros de Washington e Baltimore. Então, estamos longe de toda a agitação de Washington. sim, longe o suficiente para que os germes não te peguem. Eu Sou curiosa, e o motivo pelo qual eu queria te ter aqui é porque você conhece todas as pessoas que sabem tudo o que está acontecendo no planeta. Vamos ter uma discussão sobre o que você vê nos próximos 10 anos, para onde estamos indo, e eu imagino que seu interesse em eventos imprevisíveis, você não tinha ideia de quão atual isso seria à medida que avançamos, porque certamente parece que é tudo o que estamos recebendo nos dias de hoje são eventos imprevisíveis um após o outro. E eles estão acelerando a ponto de serem quase semanais. sim, Então, por que nos atualizar? E as pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer em 2024. Não apenas isso, mas como você disse, nos próximos 10 anos, onde estamos novamente. Como vamos navegar o que parece ser um planeta muito instável, bem. sim, você faz um ponto interessante, porque o que estamos vivendo é um período de mudança exponencial. E a mudança exponencial vai, você sabe, cada vez mais alta e se aproxima verticalmente e é definida. Você pode definir isso, neste caso particular, de várias maneiras. Uma maneira é a maneira que você acabou de fazer, em termos de todas essas incógnitas, uma em cima da outra, desencadeando em você sabe, um futuro em um ambiente que nunca aconteceu antes, você pode definir isso como caótico e incerteza, incerteza na quebra do antigo sistema. Acredito que o antigo sistema está implodindo, gerando um vácuo para o surgimento de um novo mundo, que é a área em que estamos atuando. Outra maneira, no entanto, de pensar sobre essa mudança exponencial é dizer que são avanços em cima de avanços, que novas invenções, novas ideias, novos eventos, eventos de todos os tipos, que acompanham e correm paralelamente, eu acho, com a implosão do antigo sistema, e então você diz, ok, então o que está impulsionando tudo isso e para onde está indo? Bem, a grande imagem, para mim, pelo menos, é que temos uma combinação de coisas acontecendo aqui. Eu estava uma vez dirigindo, é uma viagem de 2 horas de Washington para cá, e costumávamos ter Lee Carroll e Cryon vindo para nossas conversas de transição. Temos uma série todo mês de um palestrante que trazemos e transmitimos ao vivo para todos os lugares. De qualquer forma, estávamos dirigindo e Lee estava falando sobre, bem, eles acabamos de passar o marcador. E eu disse, então, o que é o marcador? Isso é, sabe, em 2014 ou algo assim. Ele disse, acabamos de passar o marcador. E eu disse, então, o que é um marcador? E ele diz, bem, é apenas essa hora quando tudo está. E eu disse, não, 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 o que é o marcador? E sim, e eu disse, eu vou te dizer o que é o marcador. O marcador é se é um tempo certo, o que significa é que há um alinhamento cosmológico, há um certo tipo de janela no cosmos que se abre. É isso que é o tempo. O tempo é definido pelos diferentes tipos de configurações que temos, que vivemos dentro, que de certa forma definem, sabe, nesta varredura variável. É definido por coisas diferentes. E então o que está acontecendo aqui é que, por um lado, você tem essencialmente uma janela cosmológica que está se abrindo, podemos falar sobre isso aqui em 1 minuto, e ao mesmo tempo, né, o que você tem é um grupo de pessoas, de humanos,
que chegaram a um lugar que eles podem meio que correr pela janela, correr pela porta aberta, se quiser, e que isso acontece de vez em quando, os livros brutos, a lei de um tipo de pessoas, você sabe, passaram por 3 anos de todo esse canalização e coisas foram impulsionadas por um negócio que estava, sabe, tentando ser muito sistemático e detalhado sobre tudo isso. E o que eles disseram é que existem esses tipos de períodos episódicos quando o tempo é apenas meio certo. Eu não me lembro do homem definindo muito mais do que isso, mas o tempo é meio certo. E então, há o que eles chamaram de colheita, onde você meio que tira o creme da safra, o topo daqueles que estão prontos para passar para a próxima etapa, e isso é o que acontece. Mas eu sugeriria a você que há um tempo. Como você define o tempo? Você define o tempo em termos cosmológicos. E então, quais são esses? Bem, antes de mais nada, este sistema solar está se movendo para uma nova área do espaço que foi completamente redefinida. Não completamente, mas significativamente redefinido em termos de eletromagnetismo e em termos de química. Há mais magnetismo e o componente magnético é como voar através de uma nuvem. Nuvem. Sou piloto, é como voar numa nuvem. Então você está em um ambiente diferente, que é composto fundamentalmente de maneira diferente do não ar, onde você está no claro e você não, e então quando você entra lá, mas você descobre é que você tem que começar do básico. E isso é que vivemos em um mundo totalmente elétrico ou um universo totalmente elétrico. E se você começar com essa suposição, e a propósito, é fácil de explicar, porque se você descer até os níveis atômicos e subatômicos e se perguntar o que mantém tudo isso unido, bem, são todas forças do tipo elétricas e magnéticas. E então, se você construir até em grandes sistemas complexos, agregados, tudo o que eles são é derivado dessas forças elétricas e magnéticas, e então, mas eu posso te dizer que minha graduação é em engenharia elétrica, que você pode engenhar eletricamente, sabe, todo esse tipo de coisa, e isso afeta. E eles interagem e afetam uns aos outros os campos e assim por diante. É assim que tudo, você sabe, é o que fazemos todos os dias com a eletrônica e tecnologia que temos. Então, à medida que estamos nos movendo para essa nuvem, isso realmente está mudando o que faz. Isso impacta, tudo é elétrico. Isso afeta o Sol, isso afeta a Terra, isso afeta tudo de uma maneira estrutural e ambiental ampla. É um tipo de aumento linear. Não é grande assim porque você está dirigindo para a nuvem e assim por diante, mas isso muda todo o ambiente. E o que isso faz é gera um contexto onde as estrelas como o Sol que estão liderando para esse espaço, você pode olhar para frente para isso. E você pode ver as estrelas que estão à nossa frente, que estão se movendo para o espaço, e o que elas fazem é que acumulam mais energia, e então chegam ao lugar onde tem grandes explosões solares. Eles têm flares solares. O David Wilcock fez um bom trabalho interessante fazendo pesquisas sobre isso, e ele disse há alguns anos que apenas nos 2 anos anteriores, algo como 21 querem estrelas diferentes que não têm grandes explosões. Você sabe lá na frente de onde estamos indo, e então não só o Sol está fazendo algo diferente e está gerando energias diferentes que são qualitativamente bastante, um pouco quantitativamente e também qualitativamente. Mas isso, a propósito, entre parênteses, está impulsionando a mudança climática no planeta, não são os humanos. Você sabe que a influência relativa dos humanos é mais ou menos assim, comparada ao Sol, que eu não consigo enquadrar na imagem. De qualquer forma, acabou, então o Sol está impulsionando todos os tipos de mudanças no planeta, incluindo mudanças na Terra, aumento de terremotos e vulcões e outras coisas do tipo, está impulsionando mudanças
no clima e, em particular, no que está acontecendo, é que, junto com o centro da galáxia, que mencionaremos em um minuto, o que está fazendo é mudar a biologia dos humanos. O que temos, essencialmente, é que você sabe que mais de 90% que todos os nossos cientistas inteligentes pensam que são ácido desoxirribonucleico lixo, só porque eles não conseguem descobrir, e então eles são meio arrogantes. Eles vão dizer que isso é lixo só porque você não consegue descobrir. Mas, como se verifica, tem todos os tipos de capacidades, né, que sobraram de muito tempo atrás, quando isso foi originalmente meio que projetado. E o que tem acontecido é que as cadeias de ácido desoxirribonucleico dormentes estão sendo habilitadas e estão sendo ativadas por essa energia que está saindo do Sol, mas também está saindo do centro da galáxia. Porque à medida que nosso sistema solar faz seu caminho ao redor do plano galáctico, lembre-se que estamos em uma galáxia espiral e é como um prato plano ou como um prato de jantar, certo? E por que é isso organizado assim? Quer dizer, algumas galáxias são como grandes bolas e você sabe, diferentes tipos de configurações. Por que essa é como um prato de jantar? É porque a energia organizadora no centro da galáxia tem uma largura de feixe estreita que apenas brilha de uma maneira muito estreita pelo espaço. E todos os que então organiza todas as estrelas e dentro dessa largura de feixe estreita. E o que acontece é que nosso sistema solar está indo acima e abaixo, oscila enquanto gira em torno desse plano. E a cada 22 mil anos ele sobe e desce. E sobe e desce e essencialmente corta pelo meio do feixe, certo? Então apenas pense nisso. Onde está a energia mais forte que existe em toda a galáxia? Bem, é o meio desse ser que está mantendo tudo junto nesse plano, e à medida que passamos pelo meio disso, que é um período de cerca de 36 anos, que está centrado em 12 de dezembro de 2020. 2012, conforme você passa pelo meio disso, né, o que acontece é que você tem esse rápido aumento. E se você plotasse, iria assim, sabe? Enquanto você avança pelo meio disso. Isso também afeta o Sol, os planetas e as pessoas e assim por diante. E então você tem isso acontecendo. E ao mesmo tempo, né, eu não quero tornar isso muito longo, mas você tem essas séries de ondas de energia que estão saindo do centro da galáxia, e então elas vêm e descem, e então vem outra. E então você tem essa combinação de tudo isso. Essa é a janela. Você tem a combinação de todas essas coisas chegando ao mesmo tempo, e no agregado isso é um tipo incomum de período. Então, o que apresenta é a oportunidade para uma mudança e evolução rápida em um novo espaço. Quero dizer, há outras variáveis envolvidas, mas essa é a coisa básica, e então isso é acoplado, como sugiro, com humanos. E onde nosso nível de desenvolvimento emocional, espiritual e energético está, eu penso nisso como uma consciência expandida, que estamos nos movendo para um espaço onde, no entanto, você queira definir aumento da consciência, despertar, chame do que quiser. A noção básica é a consciência expandida. Então, nós sabemos mais sobre quem somos e como a realidade maior funciona. Então, você aprende a operar nesse espaço. E então é isso que está acontecendo, pelo menos pelo que eu posso dizer. E então é um período extraordinário, onde uma mudança incrível está acontecendo em um curto período de tempo, que geralmente é caracterizado, como vemos ao nosso redor, pela implosão do antigo sistema. Você não pode consertar isso. É meio que uma perda de tempo tentar, você sabe, remendar e tentar melhorar. O que precisamos fazer é olhar para um novo mundo, e precisamos começar a projetar um novo mundo, e isso é parte do que estamos tentando fazer aqui no Instituto Arlington. Sim, bem, isso foi realmente informativo, John. Obrigada. Você pode se aprofundar um pouco mais sobre como essas energias estão criando o drama no planeta ou todo o conflito entre os humanos?
como isso se traduz no que está acontecendo, todo o conflito dentro dos governos e diferentes facções, toda a divisão. Você pode nos contar um pouco mais sobre como você vê isso se desenrolando bem? É interessante quando você olha para isso e pode descobrir isso como uma derivada ao olhar para a questão inteira da mudança climática. Passei cerca de 1 ano e meio olhando realmente as origens e as forças motrizes e assim por diante da mudança climática no início, e fiz no nosso site uma espécie de resumo de 1 hora e 20 minutos que diz que vai ficar frio porque tudo está se encaminhando para ficar frio. E então sua pergunta é se pode... Você pode nos explicar como isso está criando todo esse conflito Entre os humanos? no planeta, então? Quando você pesquisa sobre as mudanças climáticas, o que descobre é que não só há concordância entre as coisas que acontecem no que, se você está tentando descobrir, sabe por que o que impulsiona o cliente, qual é o maior impulsionador do cliente, você descobre que é o Sol, e você descobre que é o Sol porque obtém isso. Há gráficos que mostram como a energia que vem do Sol, as partículas cósmicas e tal, aumentam e diminuem. Diminuem, você tem aumentos e diminuições semelhantes, no voltando uns 400 e alguns milhões de anos, eu não sei, muito tempo, que existem esses ciclos regulares à medida que... E muda, certo? Da mesma forma que o Sol muda. Bem, o que você também descobre é que, conforme você tem ciclos de manchas solares e outras coisas do tipo, você tem uma correlação direta do tipo de coesão social, o que estabilidade da humanidade no planeta. Somos todos elétricos, certo? Tudo funciona junto. É tudo uma grande sopa de campos elétricos e influências. Ou seja, você provavelmente gosta de astrologia. Astrologia, como funciona a astrologia? É tudo elétrico, você tem isso diferente. Conforme você muda as configurações desses grandes pedaços de eletricidade que estão todos correndo pelo espaço, isso muda o tipo de assinatura no planeta. E é isso que resulta nos tipos de mudanças que temos. Então, o que você tem é que você tem todas essas mudanças energéticas acontecendo. E você descobre que guerras, paz e coisas do tipo seguem essa relação. Agora, eles seguem essa relação e eles também seguem uma relação que é descrita pelo hindus como yugas, que existem grandes eras que têm características subjacentes previsíveis, e novamente isso te leva a esses tipos de coisas cosmológicas, porque o tipo de força organizadora motriz do processo. Sob as yugas, acredita-se que vivemos em um sistema estelar binário. Quase todas as estrelas que os astrônomos veem existem em pares. Elas são as duas estreitamente relacionadas, e a nossa é uma das pouquíssimas que eles olham e dizem, só tem uma estrela. Bem, talvez não haja. O que os hindus sugerem é que há outra estrela, e é uma estrela escura, muito escura, é um anão escuro, seja lá como eles chamam, e você não pode vê-lo, mas ainda está lá fora. E o que eles fazem é que eles giram juntos nessa relação, e então eles vêm voando, aumentando, acelerando um em direção ao outro. Eles passam um pelo outro e viram, e então começam a desacelerar até chegarem ao extremo, e então eles estão mais lentos, e então eles viram e começam a acelerar. E o que isso estabelece são 4 eras bastante distintas. É quase como as estações na Terra ou algo assim. E eles são meio que definidos pela aceleração relativa. E então, à medida que os planetas, à medida que as duas estrelas aumentam em aceleração, o que você obtém é uma estabilidade aumentada. Você obtém mais inovação e criatividade.
você obtém capacidades de florescimento e coisas do tipo para cima. E então, à medida que passam um pelo outro e começam a desacelerar, então começa a ficar complicado novamente e as pessoas começam a fazer coisas estúpidas e então você obtém o tipo de coisas da Idade das Trevas quando chega ao exterior. Bem, essa parece ser a melhor explicação do que está acontecendo. E o que estamos fazendo é que estamos trabalhando o nosso caminho, fizemos a curva e estamos voltando em direção um ao outro. E então as coisas, você sabe, você está apenas saindo do período mais disruptivo, mas está indo para o que muitos grupos espirituais, históricos, indígenas, entre outros, caracterizam geralmente como um período de 1000 anos de paz. E é para isso que estamos caminhando agora. Então, quando olho para o mundo, parece que há uma notícia dramática após a outra. Mas o que eu estou me perguntando por baixo disso, porque as mudanças de energia no planeta, é que eu sei que existem indivíduos em suas garagens criando esses conceitos brilhantes e ótimas ideias sobre as quais não estamos ouvindo falar. E eu estou Curiosa sobre o crescimento disso. Então eu também estou curiosa sobre onde você nos vê daqui a 10 anos. Claramente temos muita coisa para limpar ou sistemas para derrubar, informações para vir à luz. Mas eu estou tão fascinada pensando sobre o que vai vir à luz, o que vai ser criado, o que vai ser desenvolvido, que vai transformar completamente a Terra humana. Você pode falar como futurista, para onde você nos vê indo nos próximos 10 anos, sim. Bem, isso é, você sabe, a crux de tudo isso, né? Por isso que estamos todos aqui, na verdade, para entrar nesse tipo de espaço e ajudar a definir, descrever e dar à luz esse novo mundo e então o que está acontecendo. Humanos, você pode encontrar. Sim, isso não é nada novo. Quando você é encurralado, a necessidade é a mãe da invenção, certo? É tão simples quanto esses tipos de aforismos. Bem, quando você é encurralado, então você tenta encontrar uma solução para sair do canto, e é isso que está acontecendo com a humanidade em geral. Essa é a essência dessa noção de salto evolutivo, ou iluminação, ou despertar. Ou tudo, nós não faríamos isso se não precisássemos. Essencialmente, precisa haver algum tipo de, se tudo estiver bem, quero dizer, você pode se sentar e comer bombons. E qualquer coisa que você faça, sabe que não tem motivo para fazer nada. Mas porque tudo é ótimo. E então, é o tipo de pressão desses eventos e mudanças que te fazem, eles te dão o ímpeto para se superar na ocasião. E é isso que está acontecendo. Então, é isso que ocorre. E você pode apostar no que está dizendo quando você se senta aqui e olha como o Google e o Facebook e quem quer que seja, a Agência de Segurança Nacional e todos esses caras estão apenas se infiltrando e colocando seus links no meio de quem somos e tentando nos controlar. Você sabe que alguém em sua garagem, como você diz, está tentando encontrar uma solução para esse problema. Inventarão uma nova internet. Eles vão inventar novas maneiras de operar na internet que te dão independência. Há um monte de coisas e você sabe que se torna uma questão de tempo. E podemos falar um pouco sobre isso, porque o que você não quer fazer é colocar uma dessas no meio da situação onde tudo está sólido e estável. E você sabe que os outros caras têm todo tipo de dinheiro e tempo e serviços de inteligência e o que mais para que eles possam vir e te atacar, o que certamente fariam. Não, você tem que encontrar o momento certo para fazer isso. Então, em primeiro lugar, e eu sugeri isso por anos, existem várias novas ideias e coisas que vão surgir que serão o tecido que fornecerá a plataforma e o tecido deste novo mundo emergente para operar. Deixe-me sugerir que a IA, caixas de chat e esses tipos de tecnologias certamente podem ser distópicas. Elas podem nos levar a um lugar onde a tecnocracia nos controlará a todos e nos transformará em um tipo de filme Matrix. Ser.
mas também tem uma possibilidade distinta de ser capaz de empoderar, ativar e acelerar o caminho em direção a este novo mundo. O que precisamos, a propósito, é obter nossa própria grande base de dados, que não seja conduzida pela mentalidade das pessoas em São Francisco sobre como você sabe que o que estamos interessados em fazer é digitalizar minha biblioteca e as bibliotecas de outras pessoas e tentar integrá-las em uma base de dados que pense em termos da maneira que pensamos sobre as opções futuras. Então, de qualquer forma, todas essas coisas vão acontecer, mas o que precisa acontecer é que o tempo tem que ser certo, então o tempo, e então, novamente, é quase como uma janela de transição ou algo assim, e estamos nela agora e vai durar. Se olharmos para os próximos 6 anos ou 7 anos ou algo assim, aqui está o melhor palpite que eu posso encontrar, e eu sigo um cara chamado Martin Armstrong, e Sócrates, sim, sim. O Federal Bureau of Investigation não apreciou isso. Foi a Agência Central de Inteligência, sim. Ah, foi? Ok, uma dessas agências, sim. Eles fizeram. E o ponto é que ele o nomeou Sócrates, e o ponto é que nunca esteve errado em 40 anos. Eu sei. E então aqui está o que Sócrates disse. Vou te contar uma história rápida. Então eu fui para a conferência de Martin Armstrong em 2019 em Orlando, em outubro de 2019. Ele se levantou e disse: Sócrates, ele diz, eu não sei o que isso significa. Sócrates diz que nos dias 20 e 21 de janeiro do próximo ano, algo realmente grande vai acontecer. E ele disse, eu não sei o que é. Talvez Hillary decida que ela quer entrar no meio da convenção ou na eleição. Talvez Hillary decida vir. Chega 20 e 21 de janeiro, você olha em volta e diz que não sabe o que está acontecendo. Sabe, no final do 21, isso simplesmente te atinge repentinamente. Coronavírus, você sabe, e ele escondeu isso até o dia. E é isso que Sócrates faz. Tudo se baseia em relações cíclicas e coisas do tipo. Então, do meu ponto de vista profissional, como futurista, é o tipo mais preciso, um dos tipos mais precisos de informações que você pode usar, que você pode encontrar, para começar a antecipar o que está nisso. Aqui está o que Sócrates diz. Sócrates diz que estamos no meio, começou a dizer isso há 2 anos, que estaríamos no meio da Terceira Guerra Mundial agora. E há todos os tipos de coisas que estão sugerindo isso, a propósito, que há coisas acontecendo que você não sabe que estão sob a mesa e todos estão cutucando uns aos outros e fazendo coisas, e então quase certamente estamos no meio da Terceira Guerra Mundial. Agora, mais importante, Sócrates diz que de 2025 a 2027 haverá uma guerra civil global. Agora, quando ele se levantou e disse isso em uma conferência subsequente que eu estava, ele faz isso uma vez por ano. Eu pensei sobre isso e disse, isso não faz sentido. Guerras civis são nacionais. São 2 facções dentro de um país que estão lutando entre si pela dominação. Então, o que é isso? E levou alguns meses para eu pensar sobre isso e de repente me ocorreu, isso é uma revolta em escala planetária dos cidadãos contra seus governos. E então, os visualizadores remotos, Dick Allgaier, que notei que você conversou, Dick Allgaier e seus caras todos aparecem e dizem, tudo gira em torno da noção de traição, que há esse tipo de ideia gigante de meme solidificado que meio que se junta.
e todo mundo diz que eles nos enganaram. Nós demos a eles nosso dinheiro, nós demos a eles nossa confiança e tudo mais, e eles se aproveitaram disso. Então você veria pessoas nas ruas e outros tipos de coisas. Você notou, sabe, em qualquer lugar, alguém amarrando as maiores cidades do mundo. Mas quero dizer, eles estão fazendo isso em Tel Aviv agora e estão tentando derrubar o governo em Paris, na França e assim por diante. Quero dizer, certamente na Holanda com os agricultores e assim por diante. Então, o que você tem é essa crescente sensação de uma grande trilha que fomos aproveitados, e isso vai de 2025 a 2027. E o que o Marty diz que sai do final disso é que você tem essa desintegração de muitos existentes. Tipo de relações políticas e sociais? Bem, o que isso significa em nossos termos é que os Estados Unidos da América se desintegram? Isso é possível? Bem, mostre-me quantos mapas existem na internet sobre como as diferentes seções fragmentadas nos Estados Unidos da América, o Texas vai de um jeito, e a Califórnia, sabe, Washington e Oregon e o norte da Califórnia vão de outro jeito, e a Nova Inglaterra é de outro jeito, e de qualquer maneira, isso é, existem claras linhas de fissura dentro do social e sistemas políticos neste país que poderiam ser agravados claramente pelos eventos da época. E então, o que o Marty diz é que não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, existem esses movimentos separatistas que são encorajados e alimentados pelos eventos que acabaram de acontecer nas 2 semanas anteriores, então 2 anos. E então, o que é interessante para nós que vivemos aqui é que ele se reconstitui em 5 países separados na América do Norte entre 2027 e 2032. Agora, você não sabe o que isso significa. Quero dizer, você pode ouvir as palavras e elas meio que passam pela sua cabeça, que você nem sequer começa a entender as implicações do Estado. Isso me parece muito rápido. Esse é o ponto, que é Tudo se desfaz. se reconfigura dentro de 5 anos. Isso é simplesmente loucura, se você sabe alguma coisa sobre como o governo e a economia e o que quer que seja e tudo mais funciona. É extremamente complexo. E cheguei à conclusão de que a única maneira que isso acontece que é potencializado e habilitado pela inteligência artificial, que você pode obter respostas mais rápido e o metabolismo de todo o sistema meio que funciona. Agora, para o nosso público e para as boas pessoas que estão assistindo a isso. Isso não é sobre caos e isso não é sobre incerteza no mundo indo para o inferno, numa cesta de mão e tudo isso, embora haja partes disso que vão acontecer. O que isso é a abertura para o surgimento de um novo mundo e, em particular, é o surgimento de um novo país, que há a possibilidade distinta aqui que você nunca viu antes. Isso é certo, que poderíamos nos unir e poderíamos começar um novo país ou fazer parte, você sabe, de começar um novo país que seria construído em um conjunto totalmente novo de princípios e novas ideias e novos valores e outras coisas do tipo, e porque se tudo desmorona e tudo meio que começa a se juntar. Se pensássemos um pouco antes, poderíamos começar a dizer, bem, aqui está uma alternativa, apenas fazemos isso. E você levanta uma bandeira, e com a internet e assim por diante, você sabe, as pessoas vêm, eles dizem, eu gosto disso. Quero dizer, aqui em Berkeley Springs, já tivemos cerca de 1 dúzia de pessoas que se mudaram para cá nos últimos anos, simplesmente porque estamos começando a pensar sobre esses tipos de ideias e estamos tentando construir uma comunidade em torno da coisa básica. Estamos fazendo toda na agricultura. Na agricultura comunitária, tínhamos 12 pessoas em nossa fazenda assegurando a segurança alimentar. Estamos realizando segurança de comunicação e outros tipos de coisas assim, para ser capaz de meio que surfar no meio disso tudo, ser proativo e produtivo. Em vez de reativo, né, eu acho que é o que deveria ser. E eu acho que é por isso que o livro A Revival de Penny Kelly é tão importante, porque ela literalmente percorre todas as perguntas de como você quer viver,
que tipo de mundo você quer viver. Você pode levar sua experiência em educação e o que você aprendeu com aqueles ao seu redor e nos dar apenas algumas pequenas dicas para os espectadores de como passar por isso, de uma maneira que seja mais confortável para que seja menos, suponho que possa parecer muito assustador e perturbador. Entendo que estamos tendo capacidades expandidas e até mesmo eu posso olhar para trás para o que eu percebia 10 anos atrás e parece que era tão escuro naquela época ou que era. Então, hoje, minha percepção do mundo ao meu redor é completamente diferente e acho muito mais ampla e maior. E tenho certeza que não sou a única. Ou seja, é isso que ocorre com os humanos. O que você pode compartilhar conosco sobre como passar pelos próximos anos da melhor maneira que vai nos ajudar a ter sucesso com menos estresse e então talvez possamos te chamar de volta? Adoraria ter uma discussão mais longa, se você pudesse voltar e falar sobre o que podemos esperar, sabe? Quais são as coisas emocionantes que vão fazer essa jornada realmente valer a pena para continuar avançando, sim. Nós certamente poderíamos fazer isso. Como você vai daqui para lá? É realmente interessante porque é um espaço que nenhum de nós já experimentou antes. Existe um tipo de problema fundamental e essa é a razão pela qual os seres humanos fazem sentido das coisas, é que eles fazem reconhecimento de padrões. E então todos nós trazemos para a sala todas as nossas experiências e o que quer que tenha descrito para nós, diferentes padrões sobre o que é uma cadeira e como a gravidade funciona. E o que quer que seja, e nós definimos a realidade dentro com os termos desses padrões, e se algo está acontecendo que não temos um padrão, então não entendemos, e então começa a gerar uma grande quantidade de incerteza, dependendo da magnitude da coisa, uma grande quantidade de incerteza e estresse. Como você sugeriu, esse é o tipo básico de problema contextual do ambiente para o qual estamos nos movendo. Somos como exploradores como Lewis e Clark ou algo assim, estamos entrando em um tipo de espaço desconhecido para o qual não temos analogia, não temos história, não sabemos como isso funciona e o que temos que fazer é estar abertos para o que quer que aconteça. Agora, o problema de ter todos esses modelos mentais, esses padrões em nossa mente, é que tudo isso é o que nos deu, em geral, é chamado de paradigma. É a estrutura pela qual você dá sentido à sua vida. Todos temos um diferente. Alguns deles estão relativamente alinhados e associados. Alguns deles são realmente bastante diferentes. Compreendemos como funciona a realidade. E nós construímos esse tipo de estrutura interna que gera toda a consistência e nós dizemos, é isso que ocorre, pois, sabe, etc. E nós direcionamos todos os eventos para esses pequenos compartimentos em nossas mentes de coisas que pensamos entender e que parecem fazer sentido para nós agora. Isso se torna problemático, como acabei de sugerir, quando você se move para um espaço onde você não tem experiência alguma, e então agora você está, e o geral, e se a magnitude dos eventos que estão chegando são grandes o suficiente, então o que isso faz é gerar ansiedade, incerteza, tipo de estresse emocional que se transforma em medo. E deixe-me dizer que isso mata toda a nossa capacidade de pensar logicamente e de ser criativo e de encontrar soluções. Ok, então o que você realmente não quer indo para isso é que você não quer se levar ao medo. Então a questão é como você entra neste espaço incrível e explosivo sem medo? Bem, de uma maneira você sabe, existem vários componentes. Um deles é que você tem que, se quiser, confiar no processo subjacente. Precisa haver, é quase meio espiritual, bíblico, seja lá o que for. Você sabe, eu vim de uma religião muito conservadora e, sabe, era tudo sobre fé e confiança e todas essas coisas, mas isso é meio que um elemento significativo. Você tem que acreditar que não sabe nada com certeza.
mas tem que acreditar que há propósito e direção e inteligência e, francamente, amor e aspectos benignos de todo esse processo. E então não é sem sentido e não é tudo aleatório. Então, se você... E isso é apenas um tipo de mentalidade que se tem, sabe? Eu não sei como você pode provar isso, exceto que você agrega todas essas coisas que aprendeu e diz que isso está indo para algum lugar e vai fazer sentido e provavelmente aconteceu em outros planetas e outros lugares. Não somos os únicos no mundo e então você tem que fazer sentido, você tem que acreditar a propósito que é benigno. Isso não é um experimento estúpido para apenas explodir coisas e ver como fica. Isso é sobre a evolução da humanidade. E pessoas como Penny Kelly vão te dizer que assim está acontecendo em todos os lugares. Sabe, essas pessoas de outros planetas ou outros sistemas estelares saem e vêm em diferentes planetas e, sabe, e eles os ajudam a progredir e assim por diante. E então você tem que acreditar que algo assim vale a pena e simplesmente não pode tirar isso do nada, francamente. Você tem que, sabe, é um produto de, sabe, o que você leu e onde esteve e que tipo de workshops você frequentou e com que tipo de pessoas você conversou. Você tem que se inclinar para frente neste espaço. Você não pode ser passivo. Você não pode ficar lá e dizer, bem, acho que tudo vai dar certo, ou eu não sei o que fazer, então eu não sei o que fazer, porque isso vai torcer todo tipo de ambiente e o contexto daqui para frente. Então, outro ponto crucial é o seu engajamento. Isso é sobre ser proativo. E por que é sobre ser proativo? Primeiramente, apenas porque você precisa ser capaz de jogar efetivamente neste tipo de espaço, em vez de deixar que ele faça isso, sabe, com você, você tem que surfar nesta onda indo adiante e você surfa nesta onda. E é interessante porque você tem que surfar nesta onda com novas ideias. Lembre-se, você constrói padrões a partir do passado, de todas as suas experiências, e estamos entrando em um espaço que não é como o passado. Então você não pode trazer para frente a bagagem que você teve no passado e dizer, isso me dirá como entrar nesta notícia, nesta. Não funciona assim. Isso é sobre novas ideias e novas coisas. E o problema com isso é, lembre-se que todas essas ideias e coisas nos deram nossa sensação de estabilidade, segurança e previsibilidade, e todo esse material nos dá conforto. E então você está em um lugar onde é naturalmente desconfortável. Essa é meio que a transição neste salto evolutivo, se você quiser chamar assim. E então, a maneira como isso funciona é que você tem que ser permeável ao que você está subindo nesta curva exponencial. A propósito, não falamos sobre alienígenas e outros tipos de coisas e todos os tipos de cartas na manga e coisas que não podem entrar aqui realmente desviam as coisas em uma direção diferente, mas à medida que você sobe essa coisa, o que você tem é que o que eles, por definição, é definido por novas ideias. Novas ideias é, como eu falei, empilhadas umas sobre as outras. E essas novas ideias surgem através das rachaduras no antigo paradigma. Se você está preso ao seu paradigma e lê o seu livro e ele te contou como tudo funciona e você simplesmente acredita nisso e nunca tentou nada diferente, então você tem uma cerca que nenhuma luz pode atravessar. E o que você precisa fazer é começar a abrir as coisas para que as rachaduras de luz e ideias e coisas comecem a passar e você começa a agarrá-las e diz, isso poderia ser parte disso, ou isso pode ser parte disso ou daquilo. Você precisa perceber que está se movendo de um estado para outro, e então você precisa abrir a essência de quem você é e como você opera. E mais uma vez você se inclina, precisa se envolver nisso. Isso precisa ser quase uma coisa diária que diz como me torno esse novo humano agora, quais são as partes disso, o que é sobre esse novo humano. E apenas brevemente, porque estamos quase sem tempo, aqui o novo humano é você sabe, essa energia passando, está ativando DNA e você está começando a ter telepatia e a capacidade de manifestar e você sabe uma série de outras coisas, ver auras e saber quem as pessoas são
e o que estão pensando e o que quer que seja, apenas um monte de coisas que já existem por todo o planeta, mas está meio que surgindo e está começando a se acumular em torno de tudo. Então, isso indica para onde vamos. Então, nesse espaço, terá várias novas capacidades, mas precisa apostar no que virá. Você tem que se inclinar para isso. E você tem que, outro ponto importante, é que você tem que começar a construir uma visão, uma ideia sobre como seria um novo mundo, para que você tenha algo para o qual está apontando. Quer dizer, se você não sabe onde fica Baltimore e quer ir para Baltimore, então você não sabe para qual direção ir, certo? Então você precisa ter alguma ideia de como poderia ser um mundo alternativo. Então, um dos projetos que temos aqui no Instituto Arlington é construir uma comunicação e colaboração global, plataforma para que milhões de pessoas possam trabalhar juntas para literalmente construir um novo modelo para um novo mundo, e tem uma função recursiva de feedback. Para que a coisa possa se adaptar, tem uma nova coisa que aparece, mas se você não sabe para onde está indo, você não sabe para onde está indo, certo? E então você precisa saber para onde está indo. Então, a junção de tudo isso. E você? Eu não posso subestimar a noção de que você tem que simplesmente confiar no sistema. Você tem que ter essa sensação dentro de você de que isso é meio legal e realmente está indo para um lugar bacana. E há muitos aspectos disso para os quais não estamos preparados ou equipados para entender completamente o que está acontecendo agora. Mas você só precisa acreditar, sabe? É como ir para a faculdade ou algo assim. Ou no exército é um ótimo exemplo, porque eles te colocam no meio de algo que você não sabe o que está acontecendo, mas você confia e já viu que as pessoas saem do outro lado disso. Tudo ok? E você sabe que eles raspam seu cabelo, deixando-o bobo, mas você confia no sistema. É isso que quero comunicar. Não defendo a entrada para o exército. Isso é certo. Particularmente não, talvez não agora. Não agora, não. Agora mesmo, sabe? Parece que temos a oportunidade de mudar nosso entendimento da realidade ao nosso redor, daquela reconhecimento de padrões para sermos capazes de usar nossa intuição e ler energia. Com certeza. Essa é uma das outras coisas, como manifestação e outros tipos. Em vez de ser linear, sabe? Prós e contras, construa sua lista e todo esse tipo de coisa. Não, 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 né? Precisa haver um equilíbrio entre os tipos lógicos de coisas. Você não pode simplesmente jogar isso pela janela. Quero dizer, se uma grande mudança ou situação estiver à sua frente, é melhor refletir. Não apenas pergunte como me sinto. Desculpe, sou homem, ok? Sou engenheiro, então tudo bem. Ok? Então, não, mas você tem que chegar a essa intuição porque você está nesse espaço que não faz sentido, em termos que você não pode construir sua lista, então você não pode construir seu tipo de, você sabe, relações cartesianas e para essa coisa, e então você tem que ser capaz de que isso é uma parte integral disso, né? A propósito, essa é a alternativa para tudo que as pessoas da tecnocracia estão tentando fazer. Eles estão tentando te conectar e te amarrar à nuvem e todo esse tipo de negócio. E a alternativa é que podemos seguir nossa própria direção e podemos fazer tudo o que eles dizem que podem fazer. Sim, é o caminho que estou tomando. Tenho certeza que te verei lá. John, essa foi uma conversa fascinante. Muito obrigada. Eu simplesmente adoro o seu processo de pensamento, a maneira como você vê o mundo, tudo. E espero que você volte. Eu adoraria ter uma discussão sobre o que podemos esperar. Tipo, quais são os Mudanças empolgantes. que vamos ver no meio que vai fazer todo esse esforço valer a pena? Sim, feliz em fazer. E pelo Caminho, seus espectadores podem descobrir mais sobre o que fazemos em arlingtoninstitute.org. Sim. E nos conte um pouco sobre o que você faz lá. Sei que vocês têm seminários mensais. Então, nos conte um pouco sobre o que as pessoas podem encontrar com o Instituto Arlington. Mas Temos um conjunto de projetos, programas que fazemos regularmente, e todos eles estão focados nesta transição para um novo mundo. E um deles que você talvez esteja aludindo é chamado de conversas de transição. Mensalmente trazemos um palestrante. Penny Kelly estará em Berkeley Springs no dia 18 de maio. Transmitimos ao vivo para o mundo todo. E assim fazemos isso todo mês.
E é tudo sobre pessoas muito interessantes. Greg Braden retorna em dezembro. Ele é uma parte integral do que fazemos aqui todos os anos. Isso é denominado Conversas de Transição. Temos uma newsletter gratuita que se chama Edição Futura, que publicamos a cada 2 semanas ou 2 vezes por mês, eu acho. E que olha para todo o horizonte e interage com todos os tipos de coisas e eventos que têm influência no futuro. Eu tenho um blog pessoal que eu chamo de PostScript, um blog de vídeo, e onde uma vez por semana quaisquer ideias que estão na minha mente, agora eu falo sobre elas por um tempo. Em uma variação disso são as entrevistas, onde fazemos entrevistas com diferentes pessoas, também respondemos perguntas uma vez por mês e temos todas as nossas pessoas que entram e temos um programa chamado Quarteto, onde Penny Kelly e Greg Braden e Kingsley Dennis e eu nos reunimos e eu modero, é tudo sobre grandes ideias e é uma boa hora sólida, e um quarto de profundidade, mergulho profundo em algum problema ou ideia que é importante para o futuro. E então Greg Braden e eu fazemos uma coisa chamada O que está acontecendo? E isso é uma espécie de coisa não roteirizada de meia hora. Então, o que está rolando, Greg? Sobre o que você tem pensado? E nós apenas conversamos sobre o que vem à nossa mente, o que sempre acaba sendo meio interessante. A propósito, então temos outros alertas e coisas do tipo, mas novamente você pode encontrar todas as informações em arlingtoninstitute.org e... Teremos tudo listado. Abaixo, John. Muito obrigada por hoje, obrigada a todos. Tchau agora, espero que você tenha gostado deste vídeo. A seguir, este é um bom ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever